Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre a IRB, a Porto Seguro, BB Seguridade e outras seguradoras. Tem grandes nomes do mercado falando que a IRB hoje é uma grande oportunidade. Mas será que é verdade? Vamos fazer uma comparação sobre algumas seguradoras e ver o que tem de verdade e o que não tem nessa afirmação. E se você ainda não me conhece, eu sou o Cassales, investidor, e o meu papel nesse canal é trazer informação e conhecimento para você investir melhor. Se inscreva no canal e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que pode te ajudar a melhorar a sua rentabilidade nos seus investimentos. Então bora lá para o conteúdo. Sobre a resseguradora IRB, primeiro, por que grandes nomes estão falando que são ótimas oportunidades agora? Igual, por exemplo, Luiz Barsi Filho. Bom, primeiramente, as ações caíram drasticamente. Inclusive, é uma das ações que mais sofreram desde a pandemia, onde ela chegou a atingir R$40 e hoje são ações negociadas em torno de R$5. E o que aconteceu para gerar essa forte desvalorização? Bom, seguindo algumas denúncias da gestora Esquadra sobre algumas inconsistências na divulgação de resultados da IRB, foi identificado incompetência administrativa junto com fraude. E a própria IRB acabou fazendo uma reavaliação dos seus resultados antigos e identificando alguns prejuízos no período. Em 2020, a resseguradora teve um prejuízo acima de 1,5 bilhão. O primeiro trimestre de 2021 teve um lucro modesto e no segundo trimestre voltou a ter um prejuízo de mais de 200 milhões de reais. E no geral, nesse momento, além do mercado em si já estar bastante pessimista em relação a essa ação, ainda existe um pessimismo ainda maior. Mas segundo um grande investidor, Luiz Barsi Filho, essa ação está em cotações realmente muito interessantes para a compra. Um dos motivos que alguns investidores estão otimistas com o papel e falando que o papel está muito barato é que, como a gente consegue ver nesse gráfico, a ação chegou a ser cotada a mais de R$40 e não muito tempo atrás, e hoje ela está sendo negociada a menos que R$5 no valor atual de R$4,87. Então houve uma queda muito grande e isso é uma das razões que faz com que muitas pessoas acreditem que ela realmente está barata. Mas vamos um pouquinho mais do que a cotação, vamos pegar aqui alguns indicadores. Bom, a gente vê aqui que o dividend yield está próximo de zero, quer dizer que não foi distribuído nada de dividendos, apesar que sim, se não me engano, foi distribuído alguns centavos sim, em setembro. O preço sobre o lucro, que é o PL, que é justamente a medição do preço da ação em relação ao lucro da empresa, é um indicador de mercado também, um indicador para saber se realmente a ação está barata ou não. Ela está negativa porque o IRB ele reportou prejuízos nos últimos anos, ele reportou um prejuízo de mais de R$1,5 bilhão em 2020 e também prejuízos, pelo menos até agora, né, de 2021, também reportou prejuízo, então esse indicador está negativo. É um péssimo sinal, mas isso já está contabilizado no preço. A ação caiu bastante, a gente precisa identificar se realmente o IRB vai passar por um turnaround, se ela vai conseguir aumentar esses resultados, se gerar lucro, gerar valor para o acionista. Então, por agora, vamos desconsiderar esse indicador e ver outros que faz medição sem ser através dos lucros ou dividendos. Que nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode pegar aqui o preço sobre o valor patrimonial. É um bom indicador, mede os ativos totais da empresa, subtraindo todas as suas dívidas. Atualmente ele está em 1,46. Esse índice ele é um bom índice, principalmente se tratando de uma seguradora. É muito raro a gente ver uma seguradora próximo de 1, porque seguradoras normalmente conseguem ter uma rentabilização muito boa com poucos ativos. Então ela acaba sendo negociada a um preço para o valor patrimonial um pouco maior, um pouco mais esticado. Então esse indicador em si é um bom indicador. O Luiz Barsi, que é um dos investidores bem otimista com o papel, ele destaca que um dos motivos que fez ele investir é justamente o caixa da empresa,
que ele tem muito caixa, além de uma projeção de melhora, ou seja, que houve uma reestruturação e acredita que a empresa vai ter melhores resultados com isso. Bom, vamos ver se realmente a empresa tem muito caixa, assim, como ele despontou em uma entrevista, falou que tem mais de 12 bilhões de caixa. Bom, vamos entender se isso realmente é verdade ou não. Bom, então aqui é o balanço do segundo trimestre de 2021, é o último balanço divulgado da IRB. A gente consegue ver sim que tem 14 bilhões e meio de ativos circulantes, sendo que desses valores são 4,6 bilhões em aplicações financeiras, 5 milhões 952 mil em caixa. Esses valores de aplicação financeira, normalmente, como está no ativo circulante, são resgatáveis de imediato ou prazos curtíssimos, então pode ser considerado sim como caixa e também crédito das operações. Aí recebe o valor das operações de seguro e em algum momento ele paga o sinistro, ou se não, caso haja um cancelamento antecipado, uma parte desse crédito é devolvido. Então pode ser considerado também como dinheiro em caixa. A empresa ela está bastante capitalizada, apesar que dentro do passivo circulante, a gente consegue ver que a resseguradora ele tem mais passivos do que ativos de curto prazo. Então, por mais que ele tenha muito dinheiro em caixa, ainda assim ele tem um passivo um pouco maior. A gente consegue ver aqui que as provisões técnicas de seguros foram valores muito altos, acima de 3 bilhões. Eu acredito que é por causa da pandemia em si, que castigou um pouco as seguradoras, tendo em vista que elas precisam indenizar, né, precisam pagar sinistros, principalmente em questão de seguro de vida, né, quando há o falecimento do titular. E a gente viu que por causa da pandemia houve um índice de fatalidade muito maior do que o normal. Mas bora lá, a gente viu um pouco sobre a IRB, a gente conversou um pouco, a gente vê que ela tem sim muitas questões atrativas, está passando por um momento difícil, teve prejuízos no último ano, teve prejuízos nesse ano, mas ela está bem abastecida de caixa, apesar que sim, no curto prazo, ela tem um passivo circulante bem alto, que é justamente as dívidas de curto prazo, principalmente em relação a pagamento de sinistro, que a gente pode colocar como algo pontual. Por causa da pandemia ele está sofrendo um pouco mais. Mas vamos lá extrapolar um pouco a IRB e vamos comparar com outras seguradoras. Claro, a IRB é uma resseguradora, mas as empresas mais próximas dela são seguradoras. São negócios bastante similares, então eu acredito que dá para fazer uma boa comparação para a gente ter uma ideia em questões de valores, se realmente a IRB está muito barata ou não. Beleza, comparando aqui a IRB, a Sul América, a Porto Seguro e a BB Seguridade. A gente consegue ver aqui que a IRB ela perde em dividend yield e IPL, mas como eu falei, vamos tentar desconsiderar ao máximo isso, mas deixando claro essa questão, porque a IRB teve prejuízos por questões de falhas na administração, por questões de fraude. É algo preocupante, mas já houve trocas da administração, já houve algumas alterações na governança, mas sim é algo a ficar atento, é algo a acompanhar. Em relação ao dividend yield, a gente vê que o primeiro é Porto Seguro e o PL, a Sul América, está em primeira colocação. O PVP, que é um dos principais índices que dá para fazer uma comparação bacana entre a IRB e as outras seguradoras, a gente vê que a IRB não está nem em primeiro colocado. Quem está em primeiro colocado é a Sul América. E a gente vê um preço mais esticado da BB Seguridade, de mais de 6. E a liquidez corrente, que é justamente o dinheiro em caixa, menos os passivos de curto prazo, que é um dos pontos principais que levou o Luiz Barsi a elogiar a IRB, ela, na verdade, ela está em último lugar, tem um índice menos que 1, sendo que menos que 1 quer dizer que ela tem menos caixa do que dívida de curto prazo. Então ela depende de geração de receita da própria empresa durante esse período. Já a Sul América tem muito mais caixa do que dívidas de curto prazo, e tanto a BB Seguridade quanto a Porto Seguro tem um pouco mais que caixa, mas ainda assim um índice positivo diferentemente da IRB.
E a gente consegue ver que dentro de quase 30 indicadores, a IRB ela ganha só em 3 indicadores, sendo o preço em relação ao ativo total. Isso é bacana, quer dizer que em relação a toda a gestão de ativos, a gente está pagando um valor menor em relação às outras empresas, além do crescimento das receitas nos últimos 5 anos. Isso inclusive me impressionou um pouco, eu não esperava por isso. Em relação ao preço também sobre o ativo circulante líquido. Então, a minha opinião sobre o investimento na IRB é que existe um risco alto no investimento da empresa. Ela está em turnaround e é um negócio complexo. Existe necessidade de gestores extremamente competentes, além do próprio investidor, para analisar se o negócio está indo bem, tem que ter um grau de conhecimento também um pouco maior. A gente viu que já houve fraudes. A Squadra teve um papel importante na divulgação disso. E sem falar que a própria IRB não é uma barganha. Existem outros negócios similares, outros seguradores no caso, que estão a preços quase que similares. Tirando a BB Seguridade, que hoje, na minha opinião, é uma das ações que estão a múltiplos mais elevados do setor. Então tem um preço também um pouco mais elevado do que outras ações que são seus pares. Tirando a BB Seguridade, existem outras oportunidades nesse mesmo setor com uma rentabilidade positiva há décadas, distribuindo dividendos e com um cenário macro favorável com o aumento dos juros, já que, como existe um float, ou seja, a empresa recebe o valor do prêmio do seguro, ou seja, o cliente contrata o seguro, seja de carro, seja de residência, seja de vida, ele paga primeiro para, em um momento, talvez receber o sinistro caso aconteça alguma coisa. A seguradora tem um prazo para trabalhar com dinheiro maior e com juros mais elevados, melhor para a seguradora, já que o valor do sinistro é fixo. Então, por causa disso tudo, é um setor interessante, mas eu não acredito que para o pequeno investidor seja interessante investir na IRB. E se inscreva no canal para não perder vídeos como esse, que podem te informar, melhorar sua performance, escolher ativos mais interessantes na sua carteira. Curta, deixa seus comentários, o que você achou, tem alguma dúvida, quer que eu fale de alguma dessas seguradoras, ou quer que eu fale mais da IRB também, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.